seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Estação Saúde, a última deste atípico ano de 2020. Pensa aí com você e responde mentalmente, o que é que tem a ver, o que é que tem em comum? Sinusite, ronco, perda de audição, dor de garganta, labirintite. Acertou se você respondeu que são todos sintomas ou doenças tratados por a mesma especialidade médica, a otorrinolaringologia. Mas só saber que é esse o ponto em comum não resolve todos os problemas, né? Então, por isso que nessa edição a nossa viagem vai ser uma conversa com o médico otorrinolaringologista, um otorrino aqui da nossa cidade, Dr. Gustavo Leão Castilho, que vai falar um pouco para a gente, né, desse assunto, apresentar um pouquinho melhor sintomas, doenças, sobretudo nesse ano que a gente tem pandemia de coronavírus, que é uma doença, a Covid, né, causada por esse vírus de infecção pelas vias aéreas, que é uma parte atendida pela otorrino, né? Vamos facilitar, doutor, porque assim, eu lembro que por muito tempo otorrinolaringologista era uma palavra que a gente usava para fazer o outro soletrar, né? Era uma palavra quase impronunciável, mas a gente sabe que ela é muito mais do que isso. Então eu começo agradecendo muito, viu, doutor, a sua disponibilidade em gravar com a gente nesse período do ano que é difícil, né? A agenda de consultório, a agenda lá da Unesp, a própria agenda nossa aqui da TV, mas a sua disponibilidade em vir até aqui para levar informação e conhecimento para o nosso público. Muito obrigada pela sua participação com a gente. E eu já começo pedindo então que o senhor apresente um pouquinho melhor a otorrino para o nosso público. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês. E é um prazer poder esclarecer um pouco da minha especialidade, que é algo que eu gosto muito de fazer. A otorrinolaringologia é a especialidade da medicina que trata as doenças das vias aéreas superiores e dos ouvidos, que também fazem parte das vias aéreas superiores. Ou seja, as doenças de ouvido, nariz e garganta. Desde doenças infecciosas, como a Covid-19, até doenças crônicas, como perdas auditivas e doenças neoplásicas, os cânceres dessa região. Basicamente é isso. Quais são os sintomas ou doenças mais comuns que o senhor recebe no consultório? Eu falei no comecinho lá da labirintite também, né? Onde que ela entraria nessa questão da otorrino? A labirintite é um tema muito controverso, eu vou tentar explicar de uma forma simples, mas o consultório do otorrinolaringologista, ou melhor, o atendimento ambulatorial do otorrinolaringologista, ele é composto majoritariamente por doenças infecciosas agudas, principalmente na época de inverno. As principais doenças infecciosas agudas são as doenças virais, conhecidas como as gripes e os resfriados. E os principais sintomas são febre, dor de garganta, nariz trancado, aumento da produção de catarro, sensação de ouvido entupido. Dentro de todos esses sintomas, tem uma variedade gigantesca de infecções e patologias que podem causá-los. E aí cabe a nós investigar, fazer o diagnóstico e determinar o tratamento. A labirintite é algo muito diverso. O termo labirintite é usado hoje como se fosse um termo objetivo e designasse uma doença específica, como diabetes, por exemplo. Então, as pessoas elas se referem à labirintite assim como elas se referem ao diabetes. Então, a pessoa diz que ela tem labirintite, assim como ela tem diabetes, e supostamente ela teria um remédio que cura essa labirintite. O que não é muito correto. Eu não quero entrar em detalhes técnicos, mas eu prefiro falar de uma forma leiga que, hoje em dia, a labirintite, tudo que está relacionado à palavra tontura, ao sintoma tontura, hoje em dia é designado, na maioria das vezes, como uma labirintite. Mas a tontura ela pode ser causada por diversos fatores. É um sintoma, não é uma doença. Ou seja, é algo que a gente sente.
E a gente sente isso por diversas coisas diferentes. Porque pelo fato de a gente ter dormido mal, por a gente estar com um descontrole hormonal, por a gente ter algum hábito alimentar ruim, por a gente ter tido uma crise de estresse, pelo fato da nossa pressão arterial não estar bem controlada, o diabetes não estar bem controlado. Tudo isso pode causar tontura. E na grande maioria das vezes, esses problemas, que são os mais frequentes, não são uma doença específica do labirinto. Ou seja, apesar do nome labirintite designar um problema específico do labirinto, na grande maioria das vezes que a pessoa tem tontura, o labirinto ele não é o agente causador, ele não é o culpado, ele é quem está sofrendo com o problema. Por isso que a maioria das pessoas falam que o remédio não funciona para a labirintite. E é óbvio que ele não funciona da forma que a gente gostaria que funcionasse. Porque o principal é identificar o efeito causal. E existem algumas doenças infecciosas, dessas que eu citei anteriormente, que podem causar tontura como sintoma também. Então, aí o senhor está falando do labirinto, só para o nosso público saber, né? O labirinto é como se fosse um guardião, um sinal de alerta, ele vai dar quando tem algum desequilíbrio desses que o senhor acabou de falar, ele sofre com isso, aí ele reclama, ele fala, viu, eu estou aqui, cuidado comigo, é isso? Mais ou menos isso. O labirinto ele faz parte do sistema do equilíbrio. Então, o equilíbrio não depende só do labirinto. Ele depende do labirinto, ele depende da nossa visão, ele depende das nossas articulações, do nosso funcionamento muscular e do bom funcionamento do sistema nervoso central. O que acontece é que o labirinto ele é sensível a diversas situações. Então, o labirinto ele pode sofrer com estresse, ele pode sofrer, por exemplo, uma coisa simples. Excesso de café pode dar sintomas de tontura, porque a cafeína ela pode ser em altas doses, não, a palavra exata não é tóxica, mas vamos usar isso por uma questão de facilidade, ao labirinto. Uma coisa muito comum de acontecer é o que as pessoas chamam de ressaca. Quando a pessoa exagera na ingestão de bebida alcoólica, no dia seguinte ela pode sentir mal-estar, náusea, enjoo e tontura. Essa tontura que ela está sentindo no dia seguinte é uma tontura causada pelo efeito do álcool no labirinto. E isso é um exemplo muito claro de como funciona a tontura na grande maioria das vezes. O efeito causal foi excesso de álcool. A consequência foi a alteração do labirinto se manifestando na sensação de tontura. De uma forma simples, quando eu tento explicar isso para os meus pacientes, eu tento correlacionar com a febre. Quando a gente está com febre, o nosso problema não é a febre. A febre é uma manifestação do sistema imunológico. Mas, na grande maioria das vezes, não é uma doença do sistema imunológico. A febre, na grande maioria das vezes, é causada por uma infecção. Essa infecção interage com o sistema imunológico e a gente sente isso como um aumento da temperatura do corpo, a febre. A tontura é a mesma coisa. A doença não é a tontura. Na grande maioria das vezes, a doença não é a labirintite. Existiu algum evento causal, como a infecção causa febre, por exemplo, um estresse intenso. Esse evento causal causou uma alteração no funcionamento do labirinto e de outras regiões do sistema do equilíbrio, que se manifestou como tontura. Doutor, o senhor está falando especificamente da labirintite, mas eu estou pensando aqui que esses sintomas, que muitas vezes são multicausais, né, ou que estão associados a outras doenças, né, doenças simples também, né, gripe ou a própria ressaca, né, que não é uma doença, é uma condição, muitas vezes a pessoa não dá muito valor para isso, né? Eu queria que o senhor... Eu tenho uma impressão, e queria que o senhor confirmasse ou não, de que durante bastante tempo, vamos falar antes de 2020, porque talvez esse ano a pandemia tenha mudado um pouco o hábito do brasileiro, as pessoas, tem tontura, toma um remédio para tontura, tem gripe, toma, vai na farmácia, compra um antigripal, tem febre, por qualquer motivo que seja, toma um antitérmico. Essa automedicação, ela é uma prática de rotina? O senhor vê isso no consultório, que a pessoa deixa para procurar o especialista quando já tentou de tudo, às vezes até já agravou a situação por causa de não olhar, por não olhar para esse sintoma e falar, não, eu vou procurar
um especialista nisso para saber o que está acontecendo comigo. Isso acontece? Isso é muito comum. Eu acredito que isso se relaciona com uma questão cultural também. É só a gente olhar da forma que são feitas as propagandas em relação aos remédios. Então, existe uma tendência muito grande de automedicação e uma certa intolerância com sintomas. Mas eu acho que isso não é só uma cultura do brasileiro, eu acho que isso tem uma relação direta. Isso é uma opinião, tá? Eu não estou embasado em dados objetivos, então eu peço um pouco de permissão se tiver especialistas assistindo e tudo, enfim. Eu quero colocar aqui só uma opinião minha, uma impressão que eu tenho. De uma certa intolerância aos sintomas. Então, a nossa dinâmica e o nosso ritmo de trabalho nos põe em certas situações que a gente não admite ter dor de cabeça, a gente não admite ter uma sensação de mal-estar, uma fraqueza, a gente não admite ter uma tontura leve. A gente tem que melhorar, a gente tem que estar bem, a gente tem que trabalhar. E a gente faz uso das medicações. Ou seja, esse tipo de hábito já deixa claro que você não está respeitando o seu organismo. A maioria dos nossos sintomas, eles não estão relacionados diretamente com doenças. Estão muitas vezes relacionados com a forma que a gente cuida do nosso corpo. A forma que a gente dorme, a forma que a gente trabalha, a posição que a gente fica no ambiente de trabalho, a nossa alimentação. E se a gente já não está levando um ritmo de vida adequado, se a gente existem descompensações no nosso dia a dia, se existem coisas no nosso dia a dia que poderiam ser melhoradas e a gente começa a ter sintomas por conta disso, e você vai ingerir remédios que podem ter efeitos colaterais, não só porque o remédio tem possibilidade de efeito colateral, mas porque muitas vezes as pessoas são pessoas que já têm mais de 50 anos de idade, já fazem outros tratamentos como para pressão alta, diabetes, colesterol, existe a interação medicamentosa, isso pode trazer problemas maiores. E aí eu acho que é importante a atuação do médico e a atuação do otorrino nessa relação das doenças de vias aéreas superiores, principalmente nessa época do ano, ou agora em relação com a Covid-19, consultar. Eu acho que a nossa atuação como médico é muito importante para a orientação, como um consultor. E é muito importante o paciente entender que o resultado da consulta, na grande maioria das vezes, não vai ser um remédio. E a falta de um remédio não quer dizer que esse paciente não está sendo tratado. A orientação, os cuidados, o acompanhamento regular é muito mais importante do que qualquer remédio que você possa tomar. Porque na grande maioria das vezes, o nosso organismo tem capacidade de reverter a situação, desde que seja compreendida qual é a situação e que se entenda em qual situação e quais condições aquela pessoa vive. Se a gente consegue entender isso, na grande maioria das vezes a gente consegue resolver o problema. E aí a medicação ela vai servir não para resolver o problema, ela vai servir para otimizar o tratamento, para acelerar a recuperação. Ou seja, a medicação não tem a importância que a gente imagina, na grande maioria das vezes. É óbvio que eu estou tirando de lado os casos hospitalares e os casos que dependem necessariamente de algum tratamento. Eu estou falando dessas questões mais simples e cotidianas que você colocou. Que a gente vê no dia a dia, né? O senhor deu bem o exemplo, né, das propagandas na televisão e parece que é muito isso, né? Nossa, tá com garganta raspando, chupa essa pastilha que passa, né? Você não precisa saber por que aquilo está acontecendo com você. Isso. Você precisa resolver aquele problema e nós temos a solução, é mais ou menos assim, né? E a sua fala é muito legal e eu acho que ela é muito importante nesse momento que a gente está vivendo um pouco esse medo da doença, né? Porque a Covid despertou isso em todo mundo, né? E que a gente está mais atento para o nosso funcionamento como organismo vivo, né? Então, esses dias eu estava pensando, a gente aqui na Câmara faz o teste de sorologia, que a gente, de controle, né, periódico, para saber se teve ou não a Covid. E a gente foi contato com o coronavírus. E a gente foi testar semana passada e aí eles perguntam lá, você teve alguma gripe esse ano? E eu fiquei lembrando que todo ano eu tinha pelo menos 2 gripes gigantescas, enormes. E esse ano eu tomei tantos, e eu me considerava uma pessoa super assim, não abuso, né? E esse ano eu tomei tanto mais cuidado para não ter o risco de pensar que podia ser Covid, que eu não tive nenhuma gripe esse ano. O senhor percebe essa diferença no consultório, tanto de pessoas que usualmente
procuravam atendimento porque tinham episódios de gripe, sinusite. Aí a gente está falando, vamos falar mais especificamente das doenças, né, e das manifestações de vias respiratórias. O senhor recebia mais gente e esse ano percebeu que os clientes de carteirinha ali já também não tiveram tantos episódios e, em contrapartida, aqueles que nunca tinham aparecido trouxeram essa preocupação para o consultório médico, talvez olhando para isso como realmente uma coisa importante do seu organismo, do seu funcionamento? Eu acho que existem duas situações, semelhantes, porém diferentes. Eu acho que teve uma parcela grande dessa população que tiveram os mesmos problemas, mas deixaram de procurar o consultório. Isso eu consegui perceber através das consultas por telemedicina. Logo que começou a pandemia, eu já desenvolvi um mecanismo no consultório para poder atender os pacientes por telemedicina. Inicialmente, uma questão de orientação, enquanto isso estava muito nebuloso, e ainda é muito nebuloso a regulamentação da telemedicina, mas eu acho que era uma situação que eu não poderia abandonar meus pacientes. Eu tive 2 suspeitas de infecção por Covid, eu trabalho com via respiratória, então meu consultório é um potencial transmissor. Toda vez que o paciente tira a máscara e eu examino a via respiratória, existe a aerolização de diversas partículas no ar e isso pode ser uma fonte de transmissão. Então eu tenho que tomar mais cuidado, eu tomei mais cuidado. Então isso foi muito interessante nessa questão de orientação. E eu até queria colocar que, na minha opinião, a telemedicina é muito importante para isso. E tem relação com essa questão da automedicação. Eu acho que a tecnologia é uma das alternativas de aproximar o paciente do médico para uma orientação de uma forma mais eficiente, mais rápida, que a pessoa muitas vezes não precisa sair da sua casa, não precisa conseguir alguém para cuidar do filho, para ir ao médico. Você consegue um acesso rápido, uma orientação, e o médico orienta se ela necessita ou não para comparecer ao consultório, ou se porventura a gente vai acompanhar aquilo. Então essa orientação foi importante e teve uma diminuição de demanda por conta disso. Agora, uma demanda que ficou muito clara, eu atendo muita criança. E eu me especializei dentro da otorrinolaringologia na parte de ouvido, seja em deficiência auditiva, ou seja, na perda da audição, ou seja, por infecções e outras doenças que acontecem no ouvido. Então, anualmente eu recebia muita criança com infecção de ouvido, e são crianças que têm infecções recorrentes, ou seja, a cada 30 dias a criança está com o ouvido infeccionado, muitas vezes o ouvido está vazando pus, e a gente normalmente tem muita dificuldade para controle dessas infecções e para tratamento. E esse ano foi muito mais tranquilo. Eu posso contar nos dedos os pacientes que precisaram procurar o consultório por esse problema, sendo que no inverno era algo semanal, rotineiro, pelo menos do meu consultório. Então, eu acho que isso é um exemplo do que você colocou e bate com a sua experiência também, né? Da diminuição das infecções das vias aéreas superiores pelo aumento dos cuidados que a gente está tendo com as vias respiratórias. Então, falando dos cuidados, doutor, o senhor falou sendo consultivo agora, né? Qual seria o comportamento ideal para as pessoas terem? Agora a gente está chegando o verão, né? Não sei se vai ter praia, porque, né? Mas vamos lá, piscina, às vezes rio, você está lá, ou banho gelado, ou água gelada. Qual seria o comportamento adequado para as pessoas, sempre e sobretudo em um tempo de pandemia, para evitar colocar em risco mesmo, né, o seu sistema das vias aéreas superiores, né? Eu acho que isso mudou muito e talvez vá mudar até a evolução completa da pandemia e como que isso vai se permanecer na nossa vida. Eu vou separar isso em 2 situações. Antes da pandemia e antes da máscara e depois da pandemia. Eu acho que eu queria também tomar um cuidado, principalmente na época que a gente está vivendo, com discussões e ponderações sobre opiniões. Então, eu não acredito que eu consiga dizer o que é certo e o que é errado. É o que eu recomendo fazer e eu respeito quem deseja fazer diferente ou quem acha que isso está errado, tudo bem? Mas eu acho que, primeiramente, a gente tem que tomar cuidado com a gente e com o outro. Então, esses cuidados de higiene e até de etiqueta, eles são importantes por uma questão de comunidade. Então, não é só nós nos protegemos, é a gente proteger o outro.
Então, isso está diretamente relacionado com a lavagem das mãos, com a proteção da via respiratória, no momento de um espirro, no momento de uma tosse, para impedir que a saliva se espalhe pelo ambiente e contamine outras pessoas. Eu acredito que é interessante até, e é algo que é difícil culturalmente para a gente, que eu acredito que a maioria dos brasileiros gosta de uma proximidade, de um contato maior. Eu acredito que principalmente no inverno, principalmente nos períodos do ano em que a incidência dessas infecções respiratórias estão maiores, eu acho que a gente tem que tentar diminuir os contatos desnecessários. Ou seja, se você está com o início de um sintoma gripal, se o seu nariz começou a escorrer, se você está com um pouco de tosse, se você está na dúvida se você está resfriado ou não, eu acho que daria para você evitar ficar abraçando as pessoas, ficar beijando as pessoas. Eu acho que isso é do dever individual de cada um, mas eu acho que é algo a se pensar. Em relação à pandemia, eu acho que é muito importante a máscara. Eu acredito nos dados científicos e na produção científica, e apesar de existir evidências divergentes, tudo leva a crer que a máscara gera uma maior proteção, desde que seja usada de forma adequada, desde que você não fique levando a mão à máscara constantemente, que você troque a máscara em um certo período regular, principalmente quando ela começa a ficar úmida. Eu acredito que isso protege. Não só nos protege, como protege a população como um todo, e hoje existem dados sólidos e evidentes que isso protege a população. Inicialmente de uma forma até mais eficiente do que seria a vacinação inicial, pelos alguns dados iniciais. Então, eu acho que é algo para a gente ficar atento. Novamente, eu respeito a opinião de cada um, mas eu acho que não dá para a gente fechar os olhos. Não tem por que não fazer isso nesse momento. Certo. Então, são práticas que são da nossa responsabilidade, que a gente pode ou não, né, como o senhor está dizendo, né, respeitando o desejo, né, a vontade de cada um, instituir. A gente não depende de outra pessoa, né, como no caso da vacinação, que a gente depende de ter a vacina disponível, Isso. certo? Mas o uso de máscara, esse distanciamento, sobretudo se tiver algum sintoma, e pelo que eu entendi, é sempre que o senhor está falando, né? Essa etiqueta de saúde de, você está resfriado, não vai almoçar na casa do seu colega que tem não vai visitar uma criança recém-nascida. Eu acho que isso né, em qualquer momento, sim, né? Agora, eu acho que assim, há um tempo atrás de almoçar, eu acho que depois da pandemia, e mesmo que as coisas se regularizarem, que tomar a Covid-19 se torne uma infecção sazonal, assim como são os resfriados, eu acho que a partir de agora, eu acho que ficou mais do que claro que é interessante a gente avisar para aquela pessoa que a gente vai ter contato. Então, vamos supor que a pandemia acabou, que a Covid está controlada e que existam casos esporádicos, assim como existam casos de gripes. Eu acho que não tem por que você não ter o cuidado, se você foi convidado para um almoço, você liga para o seu colega e fala, olha, eu estou com tal sintoma, está tudo bem, não está grave. Você se importaria se a gente mantesse o almoço, só que a gente almoçasse num lugar aberto e que a gente mantesse um certo distanciamento? Se você preferir, a gente adia e marca numa outra situação? Eu acho que não tem por quê. Eu não vejo assim, algum mal nesse cuidado. Eu acho que isso é zelo pelas pessoas que você gosta, zelo pela população que você convive, né? Eu colocar acho que isso em questão. Esse é um tema que agora não vai mais ser, mas eu só estou resfriado, gente, bora lá, né? Então, agora tomar um pouquinho mais de atenção a esse tipo de manifestação, né? Quando você tiver em uma convivência coletiva ali, né, com outras pessoas. Eu acho que atualmente, pela situação que a gente está vivendo e pela situação de privação que a gente está vivendo, existem muitas discussões, e elas são válidas, sobre o quanto que isso impacta na minha vida e o quanto que eu estou sofrendo sobre isso. Só que são questões que são inevitáveis. A gente pode discutir e a gente vai gastar horas discutindo sobre isso e a gente nunca vai chegar a uma conclusão, e a pandemia está aí e ela está limitando a vida de todo mundo e aparentemente não tem o que fazer, a não ser os cuidados que já foram recomendados e já estão sendo recomendados há 8 meses. Eu acho que mais produtivo seria a gente discutir mais sobre o que essa pandemia está mostrando para a gente. Eu acho que de mais importante de aprendizado que a gente pode ter é o impacto que as nossas ações têm sobre as pessoas que a gente ama, sobre as pessoas que a gente convive. E isso serve para diversos aspectos da convivência. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é um tema muito importante para a discussão social.
e para a gente sempre pensar isso, né? Então, a gente gosta de cuidar das pessoas que a gente ama. Você evitar o contato com a pessoa que você ama quando você está resfriado, quando você está com suspeita de alguma doença importante, é um cuidado, é uma forma de carinho. Eu acho que a gente tem que aprender isso. Doutor, e o que o senhor, como médico que está atuando, né, durante essa pandemia, nessa área, que está cuidando e orientando as pessoas, como é que o senhor descreve assim, essa experiência de aprendizado sua, né, ao longo desse ano, que começou como o senhor é muito novo, né? O senhor mesmo falou, tem hipóteses de uma coisa ou de outra, cada dia é uma descoberta nova, não se tem também certeza até que ponto, né? Não se tem muitas certezas, ainda é um terreno que está meio amolecido aí, esse o da Covid, né? E que já tem um caminho trilhado, mas que ainda tem muitas dúvidas. Mas como que o senhor relata a sua experiência vendo as pessoas adoecidas, tratando, né, das pessoas adoecidas pela Covid? Agora, falando especificamente da atuação, o senhor falou, né, de 2 casos suspeitos, acredito que na Unesp tenha acompanhado casos confirmados. Como que estar na linha de frente tratando da Covid mesmo, nesse momento de pandemia? Eu não posso... Eu acho que a questão da linha de frente, isso é por respeito às pessoas que realmente estão na linha de frente. Acho que a definição linha de frente mesmo, eu não sei se eu me encaixaria nessa definição. Isso fazendo jus aos profissionais que estão atendendo diretamente na porta de entrada dos pronto-atendimentos e do pronto-socorro, que eu acredito que isso é mais devastador do que eu estou vivendo, que não é fácil. Mas, como eu lido diretamente com doenças respiratórias, de certa forma, o meu consultório é o primeiro atendimento de muitas pacientes com possível Covid-19. E foi assim durante esses últimos 8 meses. Eu tive 2 suspeitas, mas suspeitas no consultório, eu não tenho um número exato para te contar, mas foram algumas. E foram alguns pacientes que foram confirmados. E é uma situação muito delicada. A palavra que traduz tudo isso é insegurança. É insegurança com diversos aspectos, e principalmente em relação à minha responsabilidade como profissional, né? Será que o ambiente que eu estou recebendo esses pacientes está adequado? Será que o ambiente para as minhas secretárias estão adequados? Será que o ambiente para mim, será que eu estou me expondo de uma forma adequada? E será que isso está sendo adequado para a minha família? Então, eu acho que esse é o ponto principal. Então, eu tive que reestruturar todo o meu consultório e eu fortaleci um conceito que eu tinha desde a minha formação, que isso sempre foi muito claro na faculdade que eu fui formado, que é a nossa responsabilidade sobre o outro. Um dos principais, um dos pilares da medicina é a não maleficência. É você não fazer mal. Isso parece algo claro, mas no dia a dia acaba não sendo. A gente pode fazer mal. E é importante o médico ter isso em mente. E a gente acha que a gente tem um controle sobre isso, e a pandemia está mostrando que não. Por mais que a gente siga todos os protocolos, pode surgir um vírus que mude todos os protocolos, e a gente tem que estar atento para isso. Então, o que eu fiz da minha vida foi estabelecer o máximo de segurança possível. Limitar ao máximo as situações em que eu poderia perder o controle sobre a possibilidade de infecção. Mesmo que essa possibilidade de perda do controle fosse pequena. O meu grau de rigorosidade foi extremo. E eu utilizei contatos e colegas internacionais, principalmente algumas reuniões iniciais que eu tive com alguns colegas da Itália. Eu tenho 2 amigos na China que passaram uma temporada comigo quando eu fiz minha formação na França. E eu aproveitei a experiência que eles estavam tendo para levar esse nível de segurança para o meu consultório e para o meu atendimento também na Unesp, porque no começo todo mundo estava perdido. E ninguém sabia, e os protocolos ainda não tinham sido feitos, então ninguém sabia direito o que fazer. E eu acho que esse foi o pior momento para nós médicos. Foi um momento nebuloso que a gente não sabia exatamente se a gente estava fazendo certo ou errado, se a gente estava cuidando ou se a gente estava expondo a pessoa a maior risco. E eu acho que essa foi a maior dificuldade. E um ponto que é muito difícil também, que lá na Unesp, onde eu trabalho também, além do meu consultório particular, a otorrinolaringologia, ela estabelece a via aérea definitiva quando o paciente fica muito tempo entubado.
Ou seja, vamos supor que um paciente com a Covid-19 precisa ficar muito tempo sob ventilação artificial e para isso ele precisa fazer a intubação orotraqueal, ou seja, colocado um tubo que passa por toda a via respiratória para ventilar, para levar oxigênio para o pulmão. Quando se passa muito tempo da necessidade dessa ventilação e dessa intubação, é necessário uma via aérea alternativa para não causar dano na traqueia, que é a traqueostomia, ou seja, a gente faz um buraco na traqueia, coloca um tubo para o paciente respirar por essa região. É uma situação não só drástica por impor uma família e o próprio paciente a essa situação, que é algo que poderia ser evitado se tivesse tomado cuidado, ou se isso não tivesse se tornado uma pandemia, ou seja, esse fato de poder evitar uma situação dessa é algo que nos assombra constantemente, é uma situação difícil porque é um tipo de procedimento com alto índice de transmissão. Então, os cuidados, assim, inicialmente toda a equipe estabeleceu um protocolo de segurança e inicialmente a gente tinha muito medo em relação a esses procedimentos, principalmente não só ao risco imposto a nós, mas aos nossos auxiliares, à equipe de enfermagem, à equipe de anestesia. Então, foi um momento um pouco nebuloso, um pouco amedrontador e que posteriormente se confirmou que as nossas condutas foram certas e o índice de infecção nesses procedimentos eu acho que foi próximo de zero. Não sei de ninguém que tenha tido uma contaminação, pelo menos dentro da equipe que eu trabalho, em algum procedimento desse. Então, teve um certo momento de gratificação agora nos últimos meses, em que a gente viu que o trabalho inicial feito e que as condutas que a gente está tomando e a rigorosidade que a gente tem nos protocolos estão surtindo efeito. O senhor falou uma coisa que eu acho que talvez resuma, né, a sua fala, a gente já vai caminhando para o final da entrevista, infelizmente, porque eu acho que essa discussão antropológica, até filosófica que o senhor trouxe aqui, seria de grande valia para a gente poder estender, né, entre nós mesmos, né, para nós mesmos, né, e para o nosso público. Mas o senhor falou uma coisa que talvez resuma, né, é a nossa possibilidade de evitar o pior. É a gente fazer tudo que está a nosso alcance, e no caso da pandemia, né, óbvio, é agora, né, mas talvez sempre, foi isso que eu entendi da sua fala, né? O senhor como médico fez isso, mas como cidadão também, né? Então é na sua casa ter as práticas, né, não se limita ao consultório, né? A gente aqui, no nosso local de trabalho, a gente tem bem essa postura, né? Eu estou aqui convivendo com outras pessoas, e eu dependo também da forma como elas estão convivendo lá fora e a forma como eu estou convivendo lá fora para não trazer e ser um foco de disseminação da Covid hoje, mas de outras doenças em outros momentos. É esse mesmo recado, assim, vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance, porque para evitar o que puder ser evitado e o que não puder ser evitado, contar com a ajuda de especialistas e da tecnologia, da ciência. Eu gostaria de dar 2 recados. Um é esse, né? Eu acho que a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance. E a gente tem que tentar seguir ao máximo as recomendações. E todas essas recomendações eu acho que é muito interessante as pessoas aprenderem aos poucos a checar da onde vêm essas informações, quem que foi o órgão que desenvolveu essas recomendações e quem são os pesquisadores envolvidos. Isso é fácil hoje com a internet. E isso vai acabar com diversas dúvidas que surgem nas redes sociais, porque vocês vão ver que são pessoas realmente sérias. E essas pessoas sérias, normalmente, elas não ficam se expondo, elas não ficam dando declarações polêmicas. Então, eu acho que é esse cuidado que a gente tem que ter, porque eu acho que cada um tem que escolher qual é a sua zona de conforto. Porque um outro recado que eu gostaria de dar também é que o afastamento alterou muito o nosso convívio. E criou situações críticas de convívio. E principalmente quando a gente está preocupado, muitas vezes a gente atua como supervisor das outras pessoas também. Isso gera conflitos importantes. Então, eu acho que é importante também a gente entender as limitações das outras pessoas e mesmo que a gente discordar das condutas que uma outra pessoa porventura venha a ter, a gente tem que ter calma e tem que estar aberto, porque se a pessoa está tomando alguma conduta errada, não vai ser brigando, não vai ser discutindo ou agindo de uma forma agressiva
que as coisas vão mudar. Aliás, eu acho que é o contrário. Eu acho que se a gente agir de uma forma muito intolerante, não tentar entender o outro lado, a gente vai contribuir por contrário, fazer com que as pessoas cada vez mais se afastem dessas medidas seguras. Eu queria dar um depoimento que é uma coisa que eu esqueci de falar, mas eu acho que ela ilustra o primeiro ponto de fazer o máximo de cuidado. Então, eu gostaria só de ilustrar qual é a minha zona de conforto, porque isso difere de profissional para profissional, e eu acho que isso é muito importante do médico deixar claro para o paciente, porque muitas vezes a sua zona de conforto difere da do seu colega. Isso não quer dizer que você está julgando ele como uma pessoa inconsequente ou que está fazendo errado. A minha zona de conforto foi cancelar todas as minhas cirurgias eletivas. O que isso quer dizer? Desde que iniciou a pandemia, eu não fiz nenhuma cirurgia que não fosse extremamente necessária. E isso, com certeza, trouxe conflitos com os meus pacientes, porque muitos deles têm uma certa ansiedade para fazer o procedimento, porque eles sofrem com os problemas de saúde deles. E eu tive que ter muito cuidado, e eu tive que aprender a como orientar e como contar. E, basicamente, o que eu conto hoje é: eu não sei o que cada um pensa, mas eu sei o que o Dr. Gustavo aceita. E mesmo que o risco seja baixo, eu nunca aceitaria, eu nunca me perdoaria se eu levasse você para o centro cirúrgico, para uma cirurgia que você poderia fazer daqui 6 meses e você ficasse infectado por coronavírus. Isso é algo, eu respeito os outros colegas, mas eu não admitiria, eu não me perdoaria. Isso seria drástico para a minha atuação médica. Não sei como é que eu conseguiria atuar depois disso acontecer. Então, essa é a minha zona de conforto. Eu acho que cada um tem que ser sincero consigo mesmo e descobrir qual é a sua zona de conforto. E aí eu acho que, dessa forma, a comunidade se acerta e as coisas vão dando certo progressivamente. Doutor, o que o senhor espera para 2021? Eu sou sempre otimista, eu sempre tento ser otimista, porque eu acho que isso deixa a nossa vida mais fácil. Eu sou uma pessoa que eu acredito na vacina. Eu entendo que a necessidade de fazer isso de uma forma mais rápida do que o costume nos expõe a mais riscos. Mas a gente já está sofrendo muito risco, né? O possível risco de uma vacina é uma incerteza. Os riscos atuais que a gente tem são certezas, né? São mais de 180 mil mortes no Brasil, daquelas que a gente conseguiu catalogar, né? Então, eu acredito que ela vai vir, eu acredito que ela vai funcionar e eu acredito que as coisas vão se acalmar e a gente vai conseguir voltar à rotina paulatinamente. E eu acho que a vivência que a gente teve em 2020 vai nos tornar pessoas mais tolerantes e mais compreensivas. E o nosso cuidado com o próximo vai melhorar, desde das possíveis infecções que a gente pode transmitir, até coisas mais simples, como cuidado no trânsito, aprender a dar seta, não ultrapassar o sinal vermelho, ter um pouco de tolerância, mesmo você estando com pressa, com aquela senhora que é um pouquinho mais lerda, não precisa passar por cima dela, que é uma coisa que a gente vivencia, às vezes, aqui na nossa cidade, né? Então, eu acho que a gente podia tomar isso como exemplo para outras coisas, eu acho que isso vai acontecer. A gente tem que respeitar mais o próximo. Eu acho que isso é um ensinamento importante da pandemia. Eu acho que a pandemia deixou bem claro para a gente que um espirro que você dá de uma forma descuidada oferece risco não só para aquela pessoa que está perto de você, mas para a família daquela pessoa e para toda a comunidade que convive com ela. Eu acho que é isso. Bom, eu teria muitas outras perguntas para fazer para o senhor, infelizmente o tempo não dá, mas eu gostaria da gente deixar mais ou menos combinado uma outra conversa em outro momento, né, para falar de outras questões que sejam da sua área de atuação também, que possam trazer para o nosso público informações tão importantes como essas que o senhor trouxe nessa entrevista aqui, essa nossa viagem que começou indo para um rumo, passou por outro, mas que teve como destino final, vamos assim dizer, né, essa fala tão bonita, né, da importância de respeitar e de cuidar da gente e do outro, né, e para isso a gente fazer o nosso melhor aonde a gente puder, dentro do possível, né? Então, é com essa mensagem também, que é uma mensagem positiva, que a gente vai chegando ao final, então, dessa entrevista, desse ano de 2020. Eu, mais uma vez, agradeço. Hoje a gente conversou com o Dr. Gustavo Leão Castilho.
Ele é médico otorrinolaringologista. E ele nos falou um pouco sobre essa especialidade e, sobretudo, sobre o atendimento e os comportamentos dessa especialidade durante esse ano de pandemia aqui no Brasil e no mundo, né? Na experiência dele, trazendo a experiência dele. Doutor, muito, muito obrigada mesmo. Eu espero que a gente consiga se cuidar, se respeitar, respeitar os limites do nosso corpo. Se você perdeu o começo dessa entrevista, ela está disponível no YouTube da Câmara Municipal de Botucatu e ela também vai continuar na programação da TV Câmara. Assista na íntegra, reflita bastante sobre as coisas, os aprendizados que ele trouxe e as coisas não tão da área médica que ele trouxe aqui também, para que a gente realmente possa entrar 2021 sendo ou procurando ser pessoas melhores. Essa foi a nossa última viagem de 2020. Você já sabe, a gente nunca tem um destino certo. Então, para 2021, se você quiser saber alguma coisa sobre alguma doença ou sobre saúde, escreve para a gente, manda a sua sugestão. Quem sabe a próxima Estação Saúde vai parar no destino que você escolheu. A gente se encontra.